Confesso que eu sempre sonhei em ir numa festa de Halloween. Sabe essas festas que a gente vê assim, nos filmes principalmente, que a galera é adolescente, e aí fazem aquelas festas de fantasia super temáticas, aquela coisa meio macabra. E aí eu também já sonhei em morar nos Estados Unidos, pra quando chegasse o dia do Halloween, o bairro tivesse aquela coisa do doçuras ou travessuras e tal. Até eu entender que isso é um perigo, gente, que não é falácia. Não é algo que nós cristãos somos chatos e aí não pode isso, não pode aquilo. Não, gente, é muito mais intenso do que isso quando a gente fala exclusivamente do Halloween. E nesse vídeo aqui eu quero te mostrar o que é o Halloween e principalmente quais portas espirituais ele pode estar abrindo na sua vida e o perigo disso, o perigo de a gente ficar nessa de mas é só uma festinha, mas nada a ver, eu vou com outra fantasia, não vou com uma fantasia macabra. É muita coisa envolvida, muita coisa envolvida. Então já aproveita e já curte esse vídeo, já se inscreve nesse canal e ativa a notificação pra você não perder nenhum vídeo que tem aqui. Então tem que ficar um pouco meio temática assim, né, com Halloween, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente usa, com o que a gente veste e tudo mais. Até me ofereceram um chapéu de bruxa pra eu vir aqui falar com vocês e eu falei, não, gente, aí é demais, eu não quero ter essas coisas dentro de casa, não. E aí eu resolvi não. Mas, pra quem não me conhece, meu nome é Patrícia Bueno, sou estudante de teologia, sou casada, sou mãe de 2, filha de Deus, e esse canal ele serve pra te aproximar de Deus de uma forma leve. E esse vídeo, ele é realmente para você entender de uma vez por todas o porquê é tão perigoso nós cristãs comemorarmos o Halloween. Quais coisas a gente tem que tomar cuidado? Qual é o embasamento bíblico? Ou é só uma falácia porque crente é chato? Não é bem assim não, tá? Porque eu já estive do outro lado, que olhava e falava assim, nossa, mas meu pai, eu queria ir numa festa de Halloween, meu pai não deixava. Ainda bem que ele não deixava. Mas vamos começar ali pela história, a origem, o significado ali da questão do Halloween. O Halloween em si, ele tem origens pagãs e um pouco cristãs também, de questão católica. Só que ele acabou se tornando uma celebração secular. O que é uma celebração secular? É algo que não tem embasamento bíblico. A palavra Halloween, ela vem do termo All Hallows Eve. Gente, meu inglês é péssimo. Mas que significa véspera de dia de Todos os Santos, que seria dia de 1º de novembro, né? Que é uma data vista pela Igreja Católica para honrar os santos. E aí tem o dia 2 de novembro, que é o dia de finados, mas honestamente eu, como evangélica, não é uma crença que eu adoto, porque, pro meu ponto de vista, não existe um julgamento após a morte, né? Então a pessoa morreu, ela já é destinada ou pro céu ou pro inferno. Ou seja, a alma dessa pessoa vai direto para um desses lugares, sem aquela necessidade de ficar intercedendo ou orando por alguém que já morreu. Mas não é sobre isso. O Halloween em si, esse festival, toda essa cultura, tudo isso que acontece, ele é muito antes disso. Ele é ligado a um festival celta chamado Samhain, que marcava meio que o fim da colheita e o início do inverno. Então era quando encerrava ali a época quente, começava a época fria, aquela coisa meio sombria, aqueles dias mais escuros. E aí nesse festival celta, acreditava-se que no dia 31 de outubro, presta atenção nisso, era um dia onde o véu que separava o mundo dos vivos e o mundo dos mortos ficava mais fino, permitindo assim que os espíritos voltassem à Terra. E aí, para se proteger desses espíritos, os celtas, eles acendiam fogueiras e usavam máscaras assustadoras. E aí, com isso, eles acreditavam que iam confundir ou assustar os espíritos que estavam chegando ali. Aí, quando o cristianismo chegou na Europa, muitas dessas práticas, elas foram absorvidas e adaptadas. Meio que pra, não vamos eliminar de uma vez, pra ninguém achar que a gente é ruinzão, vamos só adaptar isso. E aí, assim, foi se criando o que a gente chama hoje de Halloween. E lá nos Estados Unidos é uma coisa muito forte, porque se tradicionalizou, né, aquela cultura de as pessoas, as crianças saírem às ruas, pedindo doces ou travessuras. Só que aquele simbolismo de lidar com o mundo espiritual, com o mundo dos mortos, não acabou, porque senão não seria tão macabro o Halloween. E aí eu te faço uma pergunta, só dessa partezinha que eu te falei, já faz sentido você, cristã, participar de Halloween? Ou participar de uma festa, ou deixar seus filhos participarem? Se eu ainda não te convenci, relaxa, tem muita coisa nesse vídeo ainda. Embora o Halloween ele tenha se tornado realmente uma festa divertida, o que muitas pessoas não entendem é que ainda tá ligado a simbolismos de morte, além de também estar falando de escuridão, espiritualidade sombria. Como cristãs, nós somos chamadas a andar na luz. Com isso a gente tem que se distanciar dessas práticas que glorificam o que é mal. Em Efésios capítulo 5, versículo 8 a 11 diz o seguinte: pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua
reprovação, expondo-os à luz. Então aqui já tá falando bem claro, ó, para não participar de feitos inúteis do mal e da escuridão. Ah, Paty, mas isso é uma festa. Até o final do vídeo você vai entender que não é só uma festa. Porque o Halloween, a maioria das vezes, ele glorifica a morte, glorifica as trevas, que são elementos totalmente contrários ao que a nossa fé em Cristo remete. Participar dessas coisas que têm esses simbolismos vai completamente contra o nosso chamado como filhos de Deus. E aí, nessas festas, a gente tem aquelas fantasias meio macabras e tudo mais, onde a gente tem um envolvimento, uma ligação muito grande com o ocultismo. Mesmo que seja, mas nada a ver, é só uma fantasia, é só uma forma simbólica. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12, diz o seguinte, ó: jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como um médium ou praticante do ocultismo ou consulte espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Então, participar de festas que invocam morte, que tem relação com bruxa, com espiritismo, com trazer mortos à vida, mesmo que em tom de brincadeira, é muito prejudicial. Vocês têm que entender uma coisa, gente. Os espíritos, o mundo espiritual não sabe o que é brincadeira e o que não é. Aí a pessoa, além de estar participando do Halloween, além de estar ali numa festa, ela vai lá e ainda se faz umas fantasias macabras. Gente, aí é o cúmulo do cúmulo do cúmulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22 diz assim: mantenham-se afastados de toda forma de mal. Então, quando ele diz de toda forma de mal, quer dizer de qualquer jeito, de qualquer estilo, de qualquer... enfim, seja uma fantasia, seja de verdade, seja qualquer coisa, é pra você se afastar. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus pra vocês. Então, às vezes, você tá naquela onda, por exemplo, você mora num condomínio, num prédio, e aí vai ter uma festa do seu prédio, e todo mundo vai estar nessa festa. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. É simples. Ah, mas na escola da minha filha vai ter. Não imitem comportamentos, costumes deste mundo. Proíbe, não vai. Ponto final. Ai, mas a minha filha não vai. Que bom. Só tua filha que não vai estar envolvida nesse mundo espiritual. O foco do Halloween, você tem que entender que a maioria das vezes é voltada à morte. Além de que ele traz medo, traz coisas desconhecidas. Só que a gente, como cristã, a gente tem clareza de que Jesus, de que Cristo venceu a morte. Então o medo não tem que fazer parte da nossa vida. Aquela coisa de, nossa, o Halloween me traz aquela angústia, aquele medo, né? Sair na noite de Halloween, dos espíritos. Gente, por favor, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz que: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Então o nosso espírito, ele é feito para ter coragem, para saber e ter a clareza de que Cristo venceu a morte. E chega a época do Halloween, você se subestima a estar num ambiente de medo, um ambiente onde as luzes, elas ajudam a você se sentir com medo do que pode acontecer. Tem gente que ainda faz pior, que vai lá e faz uma festa tipo no cemitério, ou coisa nesse sentido. Gente, por favor, se afasta desse tipo de coisa. E talvez, realmente, até agora, você já tenha participado de festas onde você realmente só tinha a intenção de se divertir. Só que o simbolismo, ele tá muito presente nessa data. E aí, eu quero que você entenda a profundidade espiritual de tudo isso. Porque para pra pensar, a gente estava falando ali que teve origem ali dos celtas, naquela festa, onde tinha o véu que ficava mais fino e daí fazia essa conexão entre o mundo dos vivos e os mortos. Ou seja, para eles não era só uma festa, era literalmente um evento espiritual. E aí eles acreditavam que os mortos voltavam à terra. E o que isso tem de contrário com o que a gente crê que está na Bíblia? É porque essa prática abria portas para o culto. Muitas tradições dessa festa envolviam as pessoas tentarem literalmente se comunicar com o mundo dos mortos. E a gente já leu em Deuteronômio ali que Deus detesta quem tenta se envolver com o mundo dos mortos, quem tenta trabalhar com adivinhação, bruxaria, etc. E aí, por mais que você venha querer me dizer, ah, mas as festas de hoje em dia não tem nada a ver, ninguém tenta se comunicar com os mortos. Mas existe o simbolismo de morte, de escuridão, de medo, de coisa sombria. Isso cria uma atmosfera que glorifica
glorifica e exalta as coisas do mal, as coisas sobrenaturais. E aí, quando acontecia esse festival, as pessoas acreditavam tanto nisso que elas queriam proteger elas mesmas, suas casas, através das máscaras, das fogueiras, por medo do mundo espiritual, por medo dos mortos que estavam vindo ali. Ou seja, elas tentavam manipular o mundo espiritual. E embora hoje a gente veja tipo, o uso das fantasias como algo inofensivo, volto a te falar, o simbolismo por trás das máscaras, da decoração da sua casa, da decoração dos ambientes, da luz, das músicas, de tudo, está profundamente ligado com a tentativa de interagir com o mundo sobrenatural. A maioria das pessoas, quando vai para uma festa de Halloween, tenta fazer a fantasia mais macabra possível. Quanto mais sangrento, quanto mais macabro, mais assustador, melhor. Aí se tiver um concurso de fantasia, é o que ganha, é o top dos top. E embora isso geralmente é feito com um tom de brincadeira, e eu mesma já fiz isso, gente, eu falo isso porque eu já me fantasiei, eu falo isso porque quando eu era maquiadora, eu gerava muito conteúdo para as redes sociais e sempre que chegava a época do Halloween eu fazia aquelas maquiagens com sangue falso, com cortes e tudo mais, então eu trazia isso. Tem alguns vídeos meus que eu até tinha removido na época, porque as pessoas, nossa, Paty, não gosta de ver esse tipo de vídeo, eu tinha que remover e tudo mais. Então eu cheguei a praticar, vamos dizer, coisas nesse sentido, e não é agradável aos olhos, porque tá evocando algo que relaciona a morte, a destruição, a mutilação, que é tudo que o diabo representa. Tudo isso a gente cria oportunidade pro diabo entrar na nossa vida, porque literalmente você tá glorificando tudo que ele representa, você tá glorificando tudo que Satanás representa. E aí talvez você não perceba que quando você se envolve com o Halloween, você tá assim abrindo portas pro mundo espiritual. Gente, existe um mundo espiritual. Tá na Bíblia escrito que a sua batalha não é com os homens, mas são com espíritos e tudo mais. É um mundo espiritual. São batalhas que a gente não vê, mas que tá a todo momento acontecendo ao nosso redor. E tudo que você faz, como uma mentira que você conta, você se embriagar, você ter pensamentos e aí você não pedir perdão, enfim, todas essas coisas ruins, você tá abrindo brecha pro mundo espiritual. Você tá dando permissão para que o mundo espiritual maligno toque em você e faça coisas ruins na sua vida. E você acha que participar de uma festa onde glorifica o mal, aonde realmente a gente traz ali a morte, a destruição, sangue, coisa macabra, medo, sobrenatural, mortos-vivos, sei lá, todas essas coisas. Você acha mesmo que isso não vai abrir uma baita de uma porta espiritual na tua vida? O mundo ali espiritual, ele existe. E a gente tem que rejeitar o diabo de todas as formas. Isaías 8, capítulo 19 diz o seguinte: talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar orientação de mortos? E tudo isso é o que é praticado no Halloween. Você precisa ter clareza de que o mundo espiritual não entende quando você tá brincando, quando você tá falando a verdade. Ah, não, isso é de brincadeirinha. O mundo espiritual não entende assim, não. A gente tem uma advertência um pouco maior, lá em 1 Coríntios. Olha tanta referência bíblica que eu tô trazendo pra você entender que não é porque crente é chato, é porque tá escrito. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21, diz o seguinte: vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Ou seja, participar desse tipo de festividade tá te afastando de Deus. E aí eu tinha comentado, né, que a pessoa, além de estar nesse ambiente, ela vai lá e se fantasia de coisas macabras. Só que eu te pergunto, você sabe a origem da tua fantasia? Vamos pegar um exemplo de bruxa. Elas têm uma longa história voltada à prática de feitiçaria. Aí ela envolve ali a invocação de espíritos, manipulação do mundo espiritual, que são práticas condenadas pela Bíblia, que a gente já leu em Deuteronômio. Durante séculos, as bruxas elas foram vinculadas a ter pactos com o diabo. E acredita-se que elas tinham o poder de lançar maldições e manipular a força das trevas. Então a figura da bruxa, ela representa uma rebelião contra Deus. Basicamente isso. Porque você está tentando se comunicar por meios errados, meios proibidos, se comunicar ali com o mundo sobrenatural, com o ocultismo e tudo mais. Ai, Paty, mas eu sou uma fantasia, eu não tô tentando me comunicar. O mundo espiritual não sabe quando é verdade, quando é brincadeira. Tá bom, Paty, então eu vou me fantasiar de vampiro. Vampiro é legal. A figura dos vampiros, elas têm origem em mitos lá bem antigos, sobre mortos que voltavam à vida para sugar o sangue dos vivos. Tá tudo certo. Perante a Bíblia, o sangue é sagrado. Ele simboliza, ele é mostrado aqui como o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Aí o vampiro, ele distorce essa visão. Então ele usa o sangue como uma ferramenta de morte e de destruição. Ou seja, entra em conflito direto com o sacrifício de Jesus na cruz. Então já sei,
vou usar um animal, vou me fantasiar de lobisomem. Lobisomens são seres que se transformam em feras, ou então são meio homens, meio animais. E aí com isso eles se tornam animais irracionais, que saem matando todo mundo quando estão transformados. Tudo bem que tem uns homens que parecem que são isso, né? Mesmo não tendo se transformado em lobisomem. Mas a ideia de a pessoa ela ser possuída por uma maldição ou ser parte humano, parte animal, é vista como uma forma de desumanização. E aí com isso se entregava aquele instinto brutal, saía matando todo mundo, fazendo o que quisesse. E aí isso está relacionado à perca do controle humano, domínio próprio. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E aí o lobisomem, ele representa literalmente essa distorção de como a gente é feito por Deus. Quando nas histórias, o homem se transforma em lobisomem, o que acontece com ele? Ele vira alguém violento, alguém feroz, sem domínio próprio, descontrolado, indo completamente contra tudo que Deus fez da gente. E aí tem o ápice do ápice, assim, que eu não consigo entender como as pessoas têm coragem de fazer isso. De colocar aqueles arquinhos com 2 chifrinhos, de vestir uma roupa de diabinho. Aí tem as mulheres que pioram a situação, elas vestem uma roupa de diabinha, vulgarizando, mostrando partes que não deveriam ser mostradas do corpo, pra ficar sexy. Da onde que Satanás é sexy, gente? Você tá literalmente representando o diabo, Satanás. E ele é o maior inimigo de Deus e da humanidade. O diabo, ele é visto nas escrituras como enganador, mentiroso e destruidor de toda a humanidade, gente. E aí você se vestir como o diabo, você tá idolatrando esse ser, esse anjo caído. E aí para pensar o quanto você tá magoando Deus fazendo isso. O diabo, ele é o símbolo máximo do mal. E se vestir como ele é literalmente você brincar e minimizar o real perigo que existe aí, o real mal que ele é. Você tá deixando ele fofinho, você tá deixando ele engraçado, você tá deixando ele sexy. Sério? Ai, Paty, mas eu vou numa festa fantasia, né, numa festa de Halloween, e aí eu vou me vestir de borboleta, eu vou me vestir de fada, eu vou me vestir de patrulha canina, eu vou me vestir de, sei lá, eu vou me vestir de Ruth, vou me vestir de Rei Davi, vou me vestir, sei lá, de alguma coisa assim. Você tem que entender que o contexto, ele importa. Não é só a questão da fantasia, é a questão da associação de todo um conjunto. Porque mesmo que a sua fantasia ela não seja do mal, você está num ambiente que celebra o mal numa data que está celebrando o mal. Quando a gente leu em Tessalonicenses, ele diz de nos abster de toda forma de mal, ou seja data, local, evento, roupa, qualquer coisa. Fora de que, olha o testemunho que você tá dando. Tudo bem, você tá ali com uma roupa comportada, mas ao redor de você tem tanta gente com roupas indecentes, com roupas macabras, com sangue falso escorrendo, com um monte de coisa esquisita. E qual que é o testemunho que você tá dando para as pessoas que te veem, que você frequenta a igreja, que você é uma pessoa crente, que você, sei lá, faz tudo certinho no seu dia a dia? Qual é o testemunho que você tá dando? Ai, Paty, mas é porque eu queria tanto usar uma fantasia. Ué, então escolhe outra data, faz um outro tipo de festa. Exemplo, na escola dos meus filhos, eles não comemoram nenhum tipo de Halloween, nada é feito no dia 31, absolutamente nada. Não é comemorado o Halloween. Só que no dia das crianças, do dia 12, naquela semana, eles fizeram uma festa fantasia. E tá tudo bem. E aliás, até vou trazer isso nesse vídeo ainda, tá? Fica até o final que você vai entender uma coisa muito importante que eu reparei nessa festa fantasia. E aí, quando você começar a pensar de que, ai, Paty, mas não tem nada a ver, é só uma data, é só um local, é só um, sei lá, eu não tô entrando nessa onda, não tô nessa vibe. Tá, vamos ver se o local realmente ou o contexto não importa. Você, como uma cristã, uma família cristã, você comemoraria o Natal em um boteco? Virado em bebida, música alta, pervertida, gente bêbada caindo nos cantos. Você comemoraria? É um lugar ideal? Por mais que a sua intenção seja maravilhosa. Nossa, minha intenção era ótima, de comemorar o Natal. Faz sentido? É a mesma coisa que o Halloween. Faz sentido você, não, eu vou numa festa de Halloween, mas eu vou me vestir de Jesus. A intenção pode ser a melhor das possíveis, mas o contexto não faz sentido. Quer ver outro exemplo? É você se casar numa boate de strip. Faz sentido? Não, mas eu estou me casando. É algo perante a Bíblia que é muito bom. A gente tem que se casar, uma união entre homem e mulher e tal. Num clube de strip, faz sentido, gente? Não faz sentido, porque é uma junção de tudo. Você que é mãe, toma muito cuidado com seus filhos. Muito cuidado. Quando anunciaram a festa fantasia da escola, isso me tocou muito forte, porque do nada a minha filha veio pra mim falando que ela queria ser a Wandinha. Primeiro, a gente não assiste isso dentro de casa. Nunca falei da Wandinha pra ela, nunca mostrei a Wandinha pra ela, nada. Onde ela aprendeu? Com as amigas da escola, porque tem pais que deixam.
Ai, mas é só um personagem. Você já assistiu o filme Wandinha? O seriado? Eu já assisti. Você já assistiu? Como é que você deixa uma criança de 3 anos, 4 anos, assistir um seriado onde um dos primeiros episódios é a menina largando um monte de piranha dentro de uma piscina com os meninos lá nadando pra atacarem os meninos e eles ir parar no hospital? Da onde que isso é algo pra uma criança de 3, 4 anos assistir? Aí eu te pergunto, como é que essas crianças de 3, 4 anos sabem que é Wandinha? Porque assistem? Porque vem? E aí eu sentei com a minha filha e expliquei pra ela, falei, filha, a Wandinha, ela é uma menina que talvez ela não seja tão do mal assim. Só que ela tenta falar com os mortos, ela faz coisas erradas, ela não gosta muito de pessoas. Enfim, vamos procurar outra personagem? E aí eu fui buscar outra personagem. Aí teve um momento em que ela veio me pedir que ela queria fazer uma maquiagem da Arlequina. Eu nunca deixei ela assistir esse filme, gente. Outro filme que não faz sentido uma criança de 3, 4 anos estar assistindo. É violento, tem morte, tem sangue. Fora que a Arlequina, ela é uma vilã. E aí eu sentei com ela de novo e expliquei pra ela que ela é uma vilã, que ela mata homens, que ela é muito violenta e tudo mais. Aí ela não quis mais. Então ela foi de Frozen. E eu tive até que improvisar na fantasia, mas tudo bem. Ela foi de Frozen, coisa mais lindinha. E o meu filho foi de Homem-Aranha. E aí eu te pergunto, qual fantasia você deixou tua filha ou teu filho usar nesse Dia das Crianças? Ou sei lá, que festa fantasia que você deixou? As crianças, elas são tipo esponjas. Elas absorvem tudo ao seu redor. Mesmo quando você tenta falar assim, sabe, conversar com alguém meio que por código, a criança entende. Ela é muito inteligente. E mesmo que ela não entenda, ela tá absorvendo aquilo. E existe um negócio chamado modelagem. Os pais são os primeiros exemplos de comportamento para os seus filhos. Se a gente permite que eles se vistam, se fantasiem de coisas que representam o mal, de certa forma a gente tá falando para eles que eles podem se tornar pessoas más. Podem ser violentas, podem sair matando, podem mexer com bruxaria, com feitiçaria, podem invocar os mundos dos mortos. Provérbios 22:6 deixa algo bem claro pra gente. Ensine seus filhos no caminho certo e, mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Então a gente precisa cuidar com o que a gente ensina para os nossos filhos. Porque ao invés da gente deixar se fantasiarem com coisas que personificam o mal, coisas negativas, por que a gente não induz então a se fantasiar de coisas boas? Não precisa necessariamente só ser, por exemplo, personagens bíblicos, o que eu acho muito bonitinho, quando se fantasia de Moisés com o cajado. Eu vi essa semana também uma criança fantasiada de Jonas, né? Então tava assim com uma roupa branca e ele tinha um peixe assim na frente. Foi muito engraçado, muito fofinho. Por que não isso? Mas digamos que você não quer, você quer... O teu filho, ele quer personagens, sei lá, tipo Homem-Aranha, Capitão América, Frozen, princesas da Disney. Tem problema? Eu não vejo problema nisso. Eu também não sou extremista. Mas nenhum tipo de personagem que traga essa personificação do mal. Para finalizar esse vídeo, entenda que o Halloween, ele tem uma origem macabra, ele tem relação com o mundo dos mortos, ele abre portas espirituais. Não existe essa desculpa de que, eu vou na festa lá, mas eu vou fantasiada de chapeuzinho vermelho, então não tem nada a ver. Não é questão da fantasia em si, é a questão de um todo, do contexto em geral, da data, do ambiente, da decoração, de tudo. Quer fazer uma festa fantasia? Vai fazer uma festa fantasia lá em setembro. Faz tipo festa fantasia da Paty, festa fantasia das crianças, festa fantasia do não sei o que. Faz isso, mas não no dia 31 de outubro querendo meio que fingir que não é Halloween, mas na verdade é Halloween. Muda a data, faz outra coisa. Não participa. Não vai na onda da galera. Mas vai todo mundo participar, menos eu. Se todo mundo se jogar da ponte, você vai se jogar, como dizia sua mãe? Não, né? Então, seja diferente, vai contra isso que tá acontecendo e mostra para as pessoas o quanto isso é errado. Se você tem alguma amiga, algum amigo que ainda defende assim veementemente o Halloween, de que fala que não tem nada a ver, eu vou na igreja, não tem nada a ver eu participar de Halloween, manda esse vídeo para essa pessoa. Talvez ela tá precisando entender quantas portas espirituais ela tá abrindo na vida dela. E gente, portas espirituais abertas pro mal significam muita coisa ruim na sua vida. Questão de saúde, de finanças, de relacionamento, de tudo. Então toma cuidado, se apega só a Deus. E não tenha medo dessa época, não tenha medo dessa data. Porque Jesus venceu a morte. E é nele que a gente tem que confiar. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você e comenta aqui pra mim se já passou pela sua cabeça você querer ir em uma festa de Halloween, porque é muito normal, porque a gente vê os filmes, a gente vê as festas e parece algo tão massa, né? Algo tão legal, só que é assim que o diabo trabalha. É exatamente assim que ele faz. Ele faz as coisas serem legais, as coisas serem maneiras. E aí, de pouquinho em pouquinho, ele vem trazendo essas coisinhas até que se torne absolutamente normal. Algo que não deveria ser normal, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.